Caríssimos fiéis, mais uma vez estamos aqui na capela Nossa Senhora Auxiliadora em Foz com muita alegria para vos comunicar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, nesse 10º domingo, depois de Pentecostes, a igreja, nossa mãe, pede a Deus, Deus onipotente e misericordioso, por cuja graça os vossos fiéis vos servem digna e louvavelmente. A igreja, muito sábia, ela reza como ela crê, não é? Lex orandi, lex credendi. A lei da oração segue a lei da fé. E a igreja sabe, como diz São Paulo, por nós mesmos somos incapazes de ter algum pensamento sobrenaturalmente bom. A igreja sabe, nossa mãe, que depois do pecado original, sem a graça, nós somos incapazes de fazer algum ato, seja pensamento, seja palavra, seja obra, que tenha valor aos olhos de Deus, sem essa graça, né? Não há mérito para alguém que não está em estado de graça. As coisas naturais, as coisas que nós vemos ao nosso redor, o que elas têm de mais importante é o que elas simbolizam com relação às realidades eternas. E o que há de mais parecido com alguém que não está em estado de graça e que está em estado de pecado mortal? A morte natural. Quando nós contemplamos uma pessoa morta, nós contemplamos algo que tem semelhança a alguém que não está em estado de graça. Alguém que não está em estado de graça, ela está morta diante de Deus e dos homens. Ela é incapaz de qualquer coisa que valha para Deus, que valha para a eternidade. Evidentemente, ela pode fazer alguns atos bons, mas que não merecem nada que toca a vida eterna. Então, a igreja sabe que a graça que nós recebemos, ela por si só já significa justamente a gratuidade, ela nos é dada por Deus por sua misericórdia. Então, o fato de nós sermos agradáveis a Deus, o fato de nós fazermos coisas que agradam a Deus, o fato de nós mesmo termos um pensamento salutar que vai em direção a Deus, por exemplo, alguém que cometeu um pecado e decide se confessar. Esse desejo de se confessar não veio dele, veio de Deus, que por sua misericórdia o deu. Então a igreja que conhece essa doutrina, que foi revelada por Nosso Senhor, nós acabamos de ler na revelação escrita, que é a Bíblia, que é a Sagrada Escritura, que nós somos incapazes de ter um pensamento bom. Então a igreja diz: Deus onipotente e misericordioso, por cuja graça os vossos fiéis vos servem digna e louvavelmente. Então é uma graça da misericórdia de Deus estarmos aqui hoje. Sobretudo em um tempo em que Deus se vinga dos homens. Nós passamos um tempo de vingança. É duro dizer isso, é forte dizer isso, mas nós estamos atualmente sendo vítimas da vingança de Deus. Deus se vinga. Por que Deus se vinga? Porque Deus é bom. São Tomás explica como a vingança é algo bom quando é fruto da justiça. Em Deus há todas as perfeições em grau infinito, e em Deus há uma justiça que se chama justiça vindicativa. Deus, sendo a bondade infinita, ele não poderia ter nele uma justiça infinita que, reconhecendo nele mesmo a própria bondade, deixaria impune o desprezo a si mesmo. Então Deus, sendo a bondade infinita como ele é, não poderia deixar impune, sem deixar de ser perfeitamente justo, alguém que despreza a ele. E o que fez o mundo depois, sobretudo, da Revolução Francesa? Essa revolução que aconteceu na França,
provocada pelo orgulho de muitos homens. O que eles pretenderam fazer? Eles pretenderam se coligar, não é? Como o Salmo 2 diz, não é? Os príncipes da terra se coligaram contra Deus. Eles pretenderam se revoltar contra Deus. No começo foi um grupo de iníquos, não é? E só que esse grupo de iníquos, eles lançaram as suas ideias pelo mundo inteiro. E o pior aconteceu, eles conquistaram venenosamente o coração daqueles que Deus tinha dispensado tantas graças. Por exemplo, a própria França. É impensável, inacreditável como a França, que foi tão amada por Deus, tenha feito o que fez com Deus, não é? Tenha matado tantos padres, tantas religiosas, tantos religiosos nessa própria Revolução Francesa. E depois da Revolução Francesa, nós vamos assistir justamente a um crescimento da chamada apostasia das nações. Não só os indivíduos, mas as nações começarão a se voltar contra Deus, virarem as costas para Deus, virarem as costas para a igreja, até o ponto em que nós chegamos hoje, em que o mal parece triunfar. Nós vivemos atualmente o triunfo do mal, como nós vimos há pouco tempo, né? Eles vão fazer uma grande estátua do diabo no Rio Grande do Sul. Mas nós sabemos que o mal já triunfa sem fazer estátua do diabo, ou fazendo estátua do diabo, pelo pecado institucionalizado. Então, Deus se vingou. Deus se vingou. Como ele se vingou? Tirando a sua graça. Tirando a sua graça. Nós não temos como explicar como que os bispos no Concílio Vaticano II aprovaram, por exemplo, o documento da liberdade religiosa, ou aprovaram documentos sobre o ecumenismo, ou aprovaram documentos e doutrinas que são contrárias àquelas que a igreja sempre ensinou. O que aconteceu com o faraó? Deus falou a Moisés, ele resiste à minha graça e eu endurecerei o coração dele. Não que Deus endureceria o coração de Faraó de maneira positiva, forçando o Faraó a fazer o mal, não. Mas Deus justamente não daria a Faraó essa graça que por misericórdia lhe concede, que faria Faraó justamente voltar-se para o verdadeiro Deus. Se o Faraó na época de Moisés tivesse sido fiel a Deus, vendo as pragas que Deus enviava do céu, e se curvasse diante de Moisés, dizendo: o seu Deus é verdadeiro, Deus tinha concedido a graça a ele justamente de ver a verdade e se converter, mas não, ele não quis, ele se fechou. E é o que aconteceu com o mundo moderno. Depois de tanto Deus dar ao mundo, não é, tantos santos, tantas santas, tantas obras, tantas graças que o mundo, que a Europa sobretudo recebeu, e rejeitou, preferiu o liberalismo, preferiu abraçar os ideais da revolução, preferiu rejeitar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo com uma vida católica, com uma vida penitente, com uma vida que abraça a cruz, para abraçar os ideais ilusórios da revolução, a liberdade, o homem no centro e todas essas coisas imbecis. E o que Deus fez? Deus retirou a sua graça. Deus retirou a sua graça. E basta com que nós olhemos para o Brasil, basta que nós olhemos para as nossas próprias famílias, basta que nós olhemos para nós mesmos, nosso passado, não sei, cada um tem o seu passado, para ver o que é viver, talvez, sem a graça de Deus. O que nós somos capazes de fazer sem essa graça que Deus nos dá, gratuitamente. E justamente a irmã Lúcia dizia sobre o castigo que viria, porque ela se referia ao castigo que viria. Ela dizia: o castigo pior não será as guerras, o castigo pior não será os cataclismas e os castigos materiais que atingirão o mundo, que certamente atingirão o mundo, ela disse. O pior será o risco em que
as almas estarão expostas. Esse será o pior castigo, não é? E então, Deus parece ter virado as costas para nós? Essa é uma realidade? Como Deus pode permitir que o Santíssimo Sacramento seja tratado da maneira com que ele é? Como que Deus pode permitir que os padres se comportem como se comportam? Como Deus pode permitir que há 50 anos os papas fazem coisas uma mais assustadoras que as outras? É uma vingança. É uma vingança? Por conta dos nossos pecados? Deus não vai deixar de ser menos Deus por conta disso? A glória que ele recebe no céu é infinita, mas as almas estão caindo em quantidade no inferno. E é justo que ele faça isso. É justo que ele faça isso. É uma tristeza terrível, uma infelicidade terrível, mas é justo que ele faça isso. E o que nós devemos fazer? Nós devemos justamente bater no peito, fazer penitência e levar uma vida católica séria. Levar uma vida católica séria. Deus está cansado. Deus se cansou de católicos que não querem levar uma vida séria. Deus se cansou de católicos que não querem a salvação das suas almas. Ah, vocês não querem salvar as almas de vocês? Não? Então tá bom. Vocês vão procurar padres para se confessar. Quando vocês forem se confessar, ele vai virar para vocês e vai falar assim: isso que você está confessando não é pecado não, tá? E você sabe que é. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu já ouvi pessoas vindo falar comigo: padre, eu pequei gravemente, fui confessar com um padre e ele disse que o que eu fiz não é pecado. Castigo pior do que é esse? Castigo pior do que é esse? Ah, o Papa fala para vocês não se vestirem mal e vocês se vestem mal, vocês insistem, moças católicas, a imitarem as moças do mundo. Então tá bom. Vocês vão ter padres e bispos que permitem vocês fazerem isso. E a gente vê padres e bispos que permitem. O Papa fala qualquer coisa. Quantas vezes os papas no século XIX, no século XVIII, nos alertou a cristandade sobre os perigos dos inimigos de Deus contra as almas, e os católicos viviam cada vez mais em uma fantasia renascentista, ilusória, cada vez menos preocupados com a santificação, cada vez menos preocupados com a salvação da alma. Então Deus disse: então tá bom, vocês vão ter o que vocês querem, e nós estamos nesse tempo. E só nós sabemos o que é então a mão de Deus pesando, a mão de Deus nos castigando, pois é isso que nós passamos. Nós não sejamos fariseus, justamente. Não sejamos fariseus. Sejamos humildes e reconheçamos que nós temos o Papa que nós merecemos. Nós temos os padres que nós merecemos. Nós temos os bispos que nós merecemos. Se o mal assumiu o poder do mundo, foi porque nós merecemos. Então o que nós temos que fazer? Levar uma vida católica séria. Levar uma vida espiritual séria. Não levem na brincadeira. Não brinquem com Deus. De Deus não se zomba, diz a Escritura. De Deus não se zomba. Observem os mandamentos da lei de Deus. Conheçam os mandamentos da lei de Deus. Estudem a doutrina católica. Mais um castigo esse. Os padres que ensinam qualquer coisa. Os padres que ensinam qualquer coisa. Heresias. 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 Coisas abomináveis. Abomináveis. Se a gente vê a missa, o que é a missa nova, a semelhança que essa missa nova tem com a missa de Lutero, abominável. Por que isso aconteceu? Os católicos não se preocupavam com a doutrina. E nós nos preocupamos? Quem dos senhores se preocupa de estudar frequentemente o catecismo e a doutrina católica? Façam esse exame de consciência. Quem dos senhores se preocupa? Porque Deus diz: vocês não querem estudar a doutrina católica, vocês não querem se formar, conhecer o que eu... Se nós soubéssemos o que significa
Deus, na sua majestade infinita, se dignar dizer para nós que somos menores que um nada diante dele, que ele é uma trindade? Poderíamos imaginar o que significa Deus falar conosco? Deus falar conosco? A grandeza que é Deus falar conosco? Falar da sua vida íntima, que ele é uma trindade, nos convidar a passar a eternidade no céu como seus filhos, e a maioria do gênero humano, a maioria dos católicos mesmo, passarem na marginal dessas grandes verdades, viverem uma vida mundana, serem mais atraídos com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. A situação atual só vai mudar, e temos que prestar muita atenção nisso, porque nós pensamos que o fato de nós estarmos na tradição, o fato de Deus nos ter dado a graça de estarmos aqui, significa que necessariamente nós vamos nos salvar. Muita atenção, hein? Não está terminado ainda. Não está terminado ainda. Se nós recebemos a graça de estarmos aqui, justamente nós devemos levar duplamente a sério, porque nós carregamos um tesouro que a maioria dos homens não tem, que é essa graça que nós acabamos de falar. Nós recebemos por misericórdia de Deus a graça de conhecer a verdade. Nós, por misericórdia de Deus, nós tivemos a graça de saber que para receber o perdão dos pecados é preciso se confessar. Quantas pessoas agora nos hospitais estão morrendo sem o sacramento da confissão? Quantas daquelas 62 pessoas que estavam naquele avião de ontem se confessaram antes de cair do avião? Quantas tiveram tempo? Quantas sabiam que havia um ato de contrição que deveriam fazer para se salvar? Quantas dali se salvaram? Quantas dali agora talvez estão no inferno para sempre? Não é? Há uma frase que é muito importante: não há nenhuma certeza maior para nós do que a morte, e nenhuma incerteza maior do que a hora dela. Então aproveitemos as graças que nós temos. Aproveitem, meus filhos, a graça que vocês têm de ter um padre que, apesar de todos os defeitos que tem, todas as misérias que tem, de estar longe de ser o que poderia ser um exemplo de padre, mas que, com a graça de Deus, procura comunicar-vos a verdade da igreja, procura-vos administrar o sacramento da penitência, procura rezar a Santa Missa para vocês, procura dar-vos a vida de Jesus. Aproveitem essas graças, não brinquem, não deixem passar. Nós temos aqui, infelizmente não temos aqui a missa todos os domingos, e quem tem a missa todos os domingos hoje, a missa tradicional, raríssimo, graças a Deus, os senhores têm a missa. Não percam a missa, não percam a oportunidade de se confessar, não percam a oportunidade de comungar. Há uma guerra tremenda acontecendo no mundo. Há uma disputa violenta sobre as suas almas. Há uma guerra violenta que acontece, uma disputa do diabo contra Deus, que pretende roubar a alma de vocês, a alma dos seus filhos, e levar para o inferno. Mesmo não tendo missa, graças a Deus, nós temos aqui uma capela que está sendo construída, um altar que está sendo construído, onde Jesus vai renovar o seu sacrifício. E frequentemente aqui os fiéis se animam com atividades religiosas, o rosário, a hora santa. Não percam, façam o possível para estarem aqui, façam o possível para fecundarem a vida católica dos senhores com rosário, com hora santa, com catecismo. Façam um contrapeso, é preciso fazer um contrapeso. Na época do protestantismo, a Europa inteira a Europa do Norte, sobretudo, 30% da Europa ficou devastada. A ameaça do protestantismo vinha terrível contra todos os países da Europa.
Santa Teresa, que freou o protestantismo na Espanha, e os grandes santos. E São Pio V perguntava aos cardeais o que nós devemos fazer para frear essa catástrofe, porque o protestantismo foi um castigo de Deus também. Antes de Lutero, os padres viviam uma vida em uma parte importante e vergonhosa naquela época. O clero e os católicos. Lutero foi um castigo. Lutero foi um castigo também para a igreja, para os católicos. E justamente os cardeais falavam, nós temos que fazer missões, temos que fazer seminários, temos que fazer isso e aquilo. São Pio V disse, não, nós temos que tocar o coração de Deus, e tocar o coração de Deus, é isso que nós temos que fazer, tocar o coração de Deus. E como nós vamos tocar o coração de Deus justamente? É por uma vida devota. Por uma vida devota, não é? Através de uma vida em que nós nos esforçaremos para viver a doutrina católica e a moral da igreja de maneira séria, contrapesando a maioria dos católicos que não o fazem. Então, tempos extraordinariamente terríveis, precisa de almas extraordinariamente virtuosas. Mas, Padre, eu, sim, você... Se Deus te deu a graça de conhecer a tradição, você tem a obrigação e o dever de aproveitar dela mais do que tudo nessa vida. Uma pessoa que está na tradição não pode cometer pecados mortais. Não pode. É inadmissível. Inadmissível. Não pode. Tem que fazer de tudo para deixar de cometer. Quantos miseráveis aqui por aí que, se tivessem a graça que nós tivemos, jamais cometeriam? Não brinquem com a graça. A graça do arrependimento, nós falamos isso na missão mariana. O arrependimento é uma graça também. Não pensem que necessariamente todas as vezes que os senhores pecarem, os senhores vão querer se confessar. Se os senhores brincarem com o pecado, pode chegar uma hora como o faraó. Os senhores vão pecar e os senhores não vão querer se confessar. E os senhores não vão querer se confessar, sabe por quê? Porque Deus não vai dar a vocês a graça do arrependimento. E aí acabou. Acabou. Tem um poeta francês que diz, um poeta inglês que diz, é impossível mostrar a luz a alguém que Deus quer manter nas trevas. Impossível. Ninguém mostra. Aí pode chorar mãe, pode chorar pai, pode chorar filho, pode chorar esposa. O marido vai pro mal, vai pro mal. E eu vejo isso, já vi isso quantas vezes? Maridos enfeitiçados querem sair de casa, abandonar a esposa, abandonar os... Estão nem aí. Nada convence, nada convence. Porque eles não têm a graça no fim das contas. Vai saber por que perderam a graça? Vai saber por que aconteceu isso? Então não brinquem com Deus. Não brinquem com as coisas. Façam um esforço. Não sejam ordinários. Sejam extraordinários. Sejam melhores. Façam um esforço de melhorarem a cada dia, de estarem conforme a vontade de Deus a cada dia. Para terminar, uma palavrinha, porque, evidentemente, tudo isso que eu acabei de falar é pesado, é exigente, parece que ultrapassa as nossas forças, e realmente ultrapassa, mas graças a Deus, Deus nos deu justamente uma auxiliadora. Uma auxiliadora. Deus nos deu a Santíssima Virgem. Deus criou a Santíssima Virgem justamente como refúgio dos pecadores. Qual é o sentido desse refúgio? Ela socorre aqueles que não têm força. Ela dá força àqueles que não conseguem. Ela socorre aqueles que estão caídos, justamente. Então, uma devoção profundíssima à Santíssima Virgem. Uma devoção que cresce a cada dia. Tem uma devoção verdadeira à Nossa Senhora, uma devoção que cresce a cada dia. Procurem rezar os 15 mistérios do Rosário, porque Nossa Senhora quer. Simplesmente porque ela quer. Façam o que ela quer. Ela quer que nós façamos penitência, façamos penitência.
Ela quer que nós rezemos o terço, o rosário, rezemos o terço, o rosário porque ela quer. E assim ela vai nos salvar? E assim ela vai nos salvar? Como ela é misericordiosa. Eu fui presenteado aqui, quando eu cheguei hoje na capela, uma fiel me deu um presente de aniversário. De aniversário há pouco tempo, eu sou muito grato e para mim foi muito significativo. Ela me deu uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias. Nossa Senhora das Vitórias, Notre-Dame de Victoire. É uma réplica da imagem de Nossa Senhora das Vitórias que está em Paris. E é muito bonita a história dessa imagem. Essa imagem trona em um altar, justamente na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, onde havia um padre chamado Padre Desgenet. E é muito impressionante como significativo por isso que nós estamos dizendo hoje. A paróquia do Padre Desgenet era um arraso. Ninguém vinha à missa, ninguém comungava, ninguém confessava, era 1, 2, e a paróquia cheia de fiéis. Ele chegou num estado de desânimo, que ele não conseguia nem quase dizer a missa, de tão desanimado que ele estava, desesperançoso que ele estava, quase desesperado. E certo dia, diz o biógrafo dele, que ele começou a rezar a missa com tal desânimo que ele não sabia se ele ia conseguir chegar no ofertório ou nos santos. Tal era o desânimo dele. E ele suplicava no coração dele a Deus ajuda. Quando ele ouve a seguinte frase: consagra a tua paróquia ao meu coração imaculado. Consagra a tua paróquia ao meu coração imaculado. Ele se assusta e diz, mas... E ele é tocado pela graça, ele se convence daquela voz que ele ouve, ele entendeu que era Nossa Senhora, pedindo para que ele consagrasse a paróquia dele ao coração dela. Ele termina a missa e no final da missa, para 5 cabecinhas que estavam naquela igreja de Paris, ele disse: hoje, depois de vésperas, à noite, vai ter a consagração da paróquia Coração Imaculado de Maria. Quem quiser vir, está muito bem-vindo. Eu vou consagrar a paróquia. E para sua surpresa, nesse mesmo dia, a paróquia à noite estava lotada para tal consagração ao Coração Imaculado de Maria da paróquia. E o que ele fez, fiel à graça, ele fez uma belíssima cerimônia na qual ele entregou a paróquia dele a Nossa Senhora, o refúgio dos pecadores, como que dizendo: minha mãe, eu não posso nada, mas a senhora pode tudo. A senhora tem o poder sobre o coração de Deus, a senhora pode tocar o coração dos meus paroquianos, e eu conto com a senhora para isso. E essa paróquia cresceu tanto que ele fundou uma confraria chamada Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria, que chegou a ter 1 milhão de inscritos. 1 milhão. Em pleno século XIX. Imagina o que é isso? 1 milhão de inscritos. Isso cresceu tanto, ele ficou conhecido, a paróquia ficou conhecida. E foi lá que Santa Teresinha, justamente, recebeu a graça da cura. Foi a Nossa Senhora das Vitórias nessa igreja, porque depois virou uma devoção imensa, né? Depois todo mundo conheceu a glória dessa paróquia, os depoimentos do padre, etc. Então, justamente Santa Teresinha estava em depressão, como nós sabemos, quando a mãe dela morreu, ela ficou com 4, 5 anos, ela teve uma crise depressiva muito forte, quase morreu. Ficava alucinada mesmo. E o pai dela fez os padres dessa paróquia rezarem uma novena de missas em honra a Nossa Senhora das Vitórias. E no final da novena, ela vê Nossa Senhora rindo para ela, sorrindo para ela. Né? Foi aquela famosa
episódio em que as irmãs dela levam a imagem de Nossa Senhora para ela ver, e Nossa Senhora sorri para ela. Foi no final da novena a Nossa Senhora das Vitórias dessa igreja. E justamente, meus caros filhos, é isso que vai acontecer quando o Santo Padre, quando os bispos do mundo inteiro se ajoelharem diante de Nossa Senhora, suplicando a Nossa Senhora, que é o refúgio dos pecadores, que ela salve a Rússia, que ela tome a Rússia para ela, que ela tome a igreja para ela, que ela salve a igreja. É isso que Deus está esperando, que o Papa e os bispos do mundo inteiro se ajoelhem diante dela e peçam esse socorro. Mas para que nós recebamos essas graças, justamente não é necessário esperar esse momento. Nós que já sabemos dessas verdades, façamos isso agora. Façamos isso hoje mesmo nessa missa. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês do Coração Imaculado de Maria. Ajoelhemos-nos aos pés da Santíssima Virgem no momento da comunhão, unidos a seu Divino Filho, e entreguemos-nos ao seu Coração Imaculado, suplicando a ela que coloque, tire, arranque, limpe tudo que ela quiser da nossa vida. Ela tome a nossa vida para ela nos transforme, que ela faça na nossa vida o que ela fez naquela paróquia do Padre De Janete. Ela está pronta para fazer? Porque ela está pronta para fazer no mundo inteiro, como ela disse em Fátima. Tenhamos muita confiança nela. Tenhamos muita confiança nela e nós alcançaremos, nós realizaremos a nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.